Bom, buscamos um texto para a gente iniciar que diz o seguinte: Deepak Chopra, me desculpe se não é essa a pronúncia correta do nome dele, é um médico formado na Índia com especialização em endocrinologia nos Estados Unidos, onde está radicado há décadas. Filósofo de reputação internacional, já escreveu mais de 30 livros, sendo um dos mais respeitados pensadores da atualidade. A respeito do ser humano saudável, ele escreveu: Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e pelo que sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Um surto de depressão pode arrasar o nosso sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam. A recordação de uma situação nossa de um fio de pensamento libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Nossas células estão constantemente processando as experiências e metabolizando-as, de acordo com os nossos pontos de vista pessoais. Quando nos deprimimos por causa da perda de um emprego, projetamos tristeza por toda parte no corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro se reduz. Baixa o nível de hormônios. O ciclo do sono é interrompido. As plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grupos. Os receptores neuropeptídicos na superfície externa das células da pele se tornam distorcidos. E até as nossas lágrimas passam a conter traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. Contudo, nosso perfil bioquímico é alterado quando nos encontramos em nova posição. A ansiedade por causa de um exame acaba passando assim como a depressão por causa de um emprego perdido. Assim, se desejamos saber como está o nosso corpo hoje, basta que nos recordemos do que pensamos ontem. Se desejamos saber como estará nosso corpo amanhã, será suficiente que examinemos os nossos pensamentos hoje. Abrir o nosso coração para a alegria, as coisas positivas, é medida salutar. Se desejamos gozar de saúde física, principiemos a mudar a nossa maneira de pensar. Não foi por outro motivo que o celeste médico das nossas almas, Jesus, conhecedor profundo de todas as leis que regem o planeta, foi pródigo em exortação, como ao dizer: Não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Com isso, recomendava que não nos deixássemos abraçar pela ansiedade. E mais, andai como filhos da luz. Ora, os filhos da luz iluminam, vibram positivamente, porque luz tem a ver com tudo de bom. Pensemos nisso e cultivemos a saúde física. Afinal, necessitamos de um corpo saudável para bem atender os compromissos que nos cabem. Que se diria de quem não cuidasse do seu próprio instrumento de trabalho? Então, essa foi uma redação do Momento Espírita. E para nós iniciarmos, então, a nossa exposição doutrinária, eu vou convidar os irmãos a fazermos uma prece a Deus, nosso Pai. Querido e bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, rogamos o teu amparo para esse momento de reflexão, de estudo, onde virtualmente nos encontramos para pensar, para ler, para estudar,
ouvir e refletir sobre as coisas do Evangelho. Te pedimos, Senhor, que nos proteja, que nos oriente, a cada um de nós, que possamos absorver os conhecimentos do Evangelho, os conhecimentos de Jesus, para que esses conhecimentos nos ajudem a sermos pessoas melhores, que nos ajude a evoluir, a crescer, a viver bem. Que esse, com certeza, é o teu propósito maior para todos nós, que possamos bem viver. Então te pedimos a permissão, Senhor, para abrir a exposição doutrinária dessa noite. Que assim seja, Senhor. Bom, eu quando vou fazer uma exposição doutrinária, eu gosto muito de iniciar com uma pergunta. Hoje nós vamos falar de cuidar do corpo e cuidar do espírito, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, base no Livro dos Espíritos e também no Consolador. Eu gostaria de começar perguntando: qual é o principal objetivo de todos nós enquanto espíritos encarnados? Bom, só essa pergunta já daria mais uma palestra, já daria mais uma outra exposição. Mas sendo objetivo, segundo a questão 167 do Livro dos Espíritos, o principal objetivo nosso aqui na Terra é a expiação, ou seja, a purificação e o progresso espiritual da humanidade. Bom, a partir disso nós podemos afirmar, por tudo aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, que ao nascer, quando nós reencarnamos, quando nós encarnamos aqui, nós temos tudo o que precisamos para cumprir com o planejado. E o que é o planejado? O planejado por cada um de nós é expiar as nossas próprias faltas e progredir, evoluir, crescer. Então nós devemos seriamente zelar por essas dádivas que nós recebemos de Deus. A dádiva da vida, a dádiva de estar aqui, a dádiva de poder aprender, progredir e evoluir. O iluminado, nosso iluminadíssimo irmão Francisco do Espírito Santo Neto, nos disse certa vez que nós nascemos no lar que nós precisávamos, que nós vestimos o corpo físico que merecíamos, que moramos no melhor lugar que Deus poderia nos proporcionar, de acordo com o nosso próprio adiantamento, e que possuímos os recursos financeiros coerentes com as nossas necessidades, nem mais e nem menos, mas o justo para as nossas lutas terrenas. Muitas vezes a gente gostaria de estar numa condição diferente, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, nós estamos exatamente como nós precisamos para poder crescer, aprender e evoluir. Isso tudo são como os talentos que Jesus nos falou em uma das suas parábolas e que ele nos pergunta a todo instante: o que fizeste com os talentos que te foram confiados? O que fizeste com os tesouros? O que fizeste com a família? O que fizeste com a casa? O que fizeste com os bens, com o dinheiro? Nesse momento nós não vamos falar sobre esses talentos, mas falaremos sobre o que nós fizemos com o nosso corpo, que foi emprestado por Deus, e o que nós fizemos por nós mesmos, espíritos, que habitamos num corpo. O que fizemos das oportunidades? Bom, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos alerta logo lá no início do texto que nós devemos cuidar da saúde do nosso corpo com compromisso e com seriedade, pois tudo que ocorre com ele acaba por refletir em nosso perispírito e, consequentemente, na alma. Tudo que a gente faz para o nosso corpo, isso vai deixando marcas no espírito. E essas marcas, elas nos acompanham para sempre. Nos acompanham por muito, muito tempo, na verdade. Até mesmo em reencarnações futuras, isso vai estar registrado no nosso banco de dados, o que nós fizemos com o nosso corpo, como nós o cuidamos, e isso vai refletir no corpo que nós vamos usar, vamos vestir nas próximas encarnações.
O Evangelho ainda nos diz que para que o espírito possa, mesmo ainda estando encarnado, ou seja, mesmo estando aqui, para que a gente possa antever parte da beleza, da liberdade que a espiritualidade nos proporcionará e liberdade que nos aguarda no plano espiritual, a gente precisa que o corpo esteja forte, esteja sadio. Para quê? Para bem responder aos processos mediúnicos envolvidos. Todo o processo de comunicação mediúnica, ele acaba exigindo energias do médium. E todos nós somos médiums, em maior ou menor escala, em maior ou menor proporção, todos nós somos médiums, todos nós temos experiências mediúnicas e isso demanda energias nossas. Se a gente não estiver bem, certamente as impressões que se dão com uma comunicação mediúnica, um processo mediúnico, um fato mediúnico, certamente essas impressões elas vão ficar mais fortes no nosso corpo se a gente não estiver bem. É possível, e acontece muitas vezes, do médium, da pessoa, ficar debilitada e precisar até de ajuda para se restabelecer, se reorganizar e ficar bem novamente. Então, é fundamental que ambos, espírito e corpo físico, estejam em equilíbrio. Nenhum deve ser privilegiado em detrimento do outro. Nenhum deve ser menosprezado em relação ao outro. Ambos são importantes. Não é possível que a gente cuide apenas da saúde do corpo, por exemplo, e não tome conta dos pensamentos e das atitudes. O pensamento, ele cria. As nossas atitudes atraem coisas para nós. É a lei de atração, é a sintonia que a gente fala muitas vezes nas casas espíritas, né? Mas, por outro lado, também não dá para cuidar e pensar só no lado espiritual e achar que Deus vai curar tudo, que Deus vai curar todos os males, vai curar todo mundo. Não, a própria doutrina espírita fala da importância da ciência. E a ciência nada mais é que a medicina. Então nós temos que também tomar os cuidados para que o nosso corpo esteja bem, para que o nosso corpo esteja sadio. Mas então, do que se trata propriamente cuidar do corpo e cuidar do espírito? Seria talvez tomar remédios, estar rezando, estar em preces, em orações? Também, isso faz parte. Isso também faz parte dos cuidados. Mas não é só isso. Na verdade, é muito mais do que isso. Kardec nos diz que o espírito ele se serve do corpo físico. Por quê? Porque a gente ainda vive numa realidade muito material. O plano Terra, onde nós estamos, ele é ainda muito material. E nós precisamos, então, do corpo como um elo de ligação aqui com o plano material. Porque é aqui na Terra que nós interagimos com os demais espíritos endividados como nós mesmos, e é aqui que nós colocamos em prova aquilo que nós aprendemos e também aquilo que nós nos comprometemos quando nós estávamos no mundo espiritual, em busca da purificação da nossa alma. O espírito, sem um auxílio material, ele não consegue se manifestar aqui no plano Terra. Nós, encarnados, somos espíritos que estamos usando de um corpo para poder se manifestar aqui. O mesmo se dá, por exemplo, numa sessão mediúnica. O espírito precisa do corpo do médium emprestado durante algum tempo para poder se manifestar. É o mesmo, mais ou menos o mesmo princípio. Voltando ao Evangelho, então, lá nós temos a mensagem de um espírito chamado George, que é o mentor, então, que ditou isso. E ele nos lembra mais uma questão importante quando a gente fala em cuidados com o corpo e espírito. Ele fala que não adianta a gente punir o corpo se a gente não trabalhar o espírito. Não adianta a gente se privar das coisas fisicamente se a gente não trabalhar o espírito, se a gente não trabalhar a cabeça, não trabalhar o nosso pensamento. A gente pode até citar um exemplo. Em algumas crenças, mundo afora, a gente percebe, a gente vê alguns casos exagerados de irmãos que açoitam as próprias costas, outros mutilam o próprio corpo, alguns fazem privações de comida ou de liberdade assim, extremas com a justificativa de agradar a Deus ou de
purificar a alma. Bom, nós jamais teremos a pretensão de julgar os atos de alguém. Mas, se esse ato, por exemplo, esses que a gente citou, se eles forem meramente mecânicos, se eles forem como um ritual, e às vezes acontece da pessoa estar repetindo e fazendo, e ela não sabe nem exatamente o que ela está fazendo ou por que isso, mas ela faz porque todo mundo sempre fez, todo mundo, tradição, todo mundo sempre, a pessoa está fazendo o que está fazendo, mas se isso não tiver um significado, se não tiver uma reflexão, se não tiver algo que toque o nosso coração, isso não vai ter serventia, porque vai estar trabalhando só o externo. Aliás, particularmente, não me lembro de ter lido em algum lugar, ou de ter visto em algum lugar, que Jesus tenha nos pedido sacrifícios. Ele só nos pediu ele só nos pediu que nos amássemos. Então a gente pode até pensar que daqui a pouco um sacrifício físico nada mais é que um egoísmo, porque a pessoa prefere o sacrifício físico ao sacrifício de uma mudança interior. É muito mais fácil mudar o exterior, né? É muito mais fácil mostrar um pretenso arrependimento da fora do que mudar os hábitos e melhorar o que está aqui dentro e o que está aqui dentro. Se houver reforma íntima, não vai ser corpo. Mas, enfim, isso é de cada um. Cuidar do corpo mais ligado ao zelo que nós temos que ter com o fiel depositário de nossa alma. Corpo nada mais é que o depositário da arma da nossa alma. É o nosso veículo, é a nossa vestimenta. Então, assim como, por exemplo, nós cuidamos da nossa casa, das nossas roupas, nós cuidamos do carro, nós cuidamos para não danificá-los, a gente não joga lixo na casa, a gente não coloca fogo no carro, a gente não arranca a janela do local do trabalho, a gente também não pode deixar lixo no corpo, a gente não pode também danificar o nosso corpo. A gente lê isso na questão 718 do Livro dos Espíritos. Lá Kardec pergunta aos espíritos superiores se a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo. E os espíritos amigos respondem a ele, então, que estamos vivendo uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, ou seja, a relação que se estabelece com os demais seres. Bom, então a gente poderia dizer, será que a gente corpo significa nutri-lo, proporcionar-lhe bem-estar através da higiene, exercícios físicos, alimentação adequada, tudo em exageros, obviamente, que lentamente, os vícios que lentamente destroem o nosso corpo. Podemos dizer que o nosso corpo é um ser de necessidades peculiares e que ignorar essas necessidades é ignorar as leis da natureza, as leis divinas? Com certeza. Com certeza. É fundamental a gente nosso organismo, saber prestar atenção no nosso corpo, que muitas vezes ele dá sinais. Por exemplo, se estamos com fome, o nosso estômago ronca. Se estamos com frio, sentimos arrepio. Se temos sono, bocejamos. Se estamos fracos, nos sentimos fatigados. E assim por diante. O corpo é preciso que a gente saiba ouvi-lo e saiba respeitar. Não é diferente em relação ao outro. Nenhum de nós é o outro. O que é um limite para mim não é necessariamente limite para o outro. A gente precisa ver. E Deus também fala conosco todo das mais diferentes formas, nos dando sinais. Deus pode falar conosco através de um médico, pode falar conosco através de um acidente, de um acontecimento, pode falar conosco através da intuição. Então nós precisamos igualmente também o que vem de fora. Muitas vezes o que vem de fora também é importante.
Mas, com uma que vem de fora, tem que ter seriedade, tem que ter responsabilidade. Não pode ser cheio de achismos. Cuidar do corpo e do espírito também tem a ver com o ambiente onde a gente está. Voltando para o Livro dos Espíritos, na questão 719, Kardec pergunta aos espíritos superiores: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? E a resposta dos espíritos é muito positiva. Ela nos diz que o bem-estar é um desejo natural do homem. Deus não proíbe nada que não seja o abuso. O abuso é contrário à preservação, é contrário. Ele não incrimina a procura do bem-estar. Esse bem-estar não seja adquirido às custas de outro, ou que não enfraqueça as nossas forças físicas e morais. Então aí fica a questão de nós nos perguntarmos o que é a busca do bem-estar em relação ao cuidar do corpo. O bem-estar é ter uma casa confortável, um carro do ano? Sim, pode ser. Desde que essa casa confortável e esse carro sejam adquiridos com o sacrifício da saúde do corpo, com trabalhos exagerados que prejudicam a nossa saúde, ou então com bases que sejam a exploração de alguém em busca de vantagens indevidas para nós mesmos, que o nosso caráter, o nosso espírito, consequentemente mancha a nossa alma e nós vamos levar isso conosco. A busca do bem-estar, você também degustar algo bom depois de um dia de trabalho cansativo, depois de um dia fatigante, ainda mais tempo todo mundo estressado, pode ser. Isso pode ser a busca de bem-estar, de cuidar do corpo, de relaxar. Agora, nós não podemos nos tornar escravos. Não pode virar um vício, porque todo vício danifica o corpo. A alma deixa marcas no espírito. Pode nos levar, inclusive, ao óbito. E isso pode ser encarado como um suicídio. Pode ser um suicídio involuntário, mas não deixa de ser um suicídio. Quando a gente se torna dependente de algo, que pode ser comida, pode ser bebida, pode ser sexo, jogo, cigarros, qualquer coisa que nos torna dependentes, nós estamos manchando o nosso perispírito. Nós estamos abrindo as portas para espíritos obsessores. E as nossas energias, como se fossem vampiros, eles vêm sugar as nossas energias e nos instigam a fazer isso cada vez mais e mais e mais. Para quê? Para satisfazer a eles também. Muitas vezes eles vêm até nós em falanges de espíritos para evitar do nosso vício. Aí a gente vai adquirindo débitos. A gente vai adquirindo débitos no corpo e certamente vamos ter que voltar para tratar isso mais adiante. Enfim, a gente teria mais citar, mas a gente também não quer abusar da paciência, da boa vontade dos irmãos e estender demais a nossa palestra. O que é o caminho, então? O caminho é o equilíbrio. O equilíbrio é sempre o melhor. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares, que precisam e devem ser atendidas. E, mais do que isso, elas se complementam. O equilíbrio, com calma, com respeito, com dignidade, é a nossa tarefa individual. É o tema de casa de cada um de nós aqui nesse planetinha. É isso que a gente vai ser lembrado, que a gente vai ser cobrado e cobrado por nós mesmos se a gente fizer a passagem para o outro lado. É bom não esquecer que a vigilância espiritual, ela não exclui a previdência material. A gente, para cuidar do corpo, a gente não precisa ignorar o espiritual. E para cuidar do espiritual, a gente não precisa ignorar o que é material. Previdência. E ver o que é que a gente está armazenando física e espiritualmente. O que estamos armazenando aqui e o que estamos armazenando no espírito. Fica fácil compreender aonde a gente vai chegar.
O momento em que a gente vive agora, o momento do nosso planeta, tem muito a ver com isso. Nós precisamos estar aos vieses do grande mal que nos assusta, cuidando do corpo, cuidando do espírito, cuidando da nossa física, mas também do próximo, pela condição e pelas necessidades de cada um. O nosso tempo é agora, é hoje. É hoje que nos compete fazer o melhor que nós pudermos. O melhor possível, mas o melhor que estiver ao nosso alcance. Isso tudo em benefício próprio. Porque tudo que a gente fizer aqui se reflete em nós. Emmanuel já nos diz que o bem que nós fizermos será nosso advogado em qualquer lugar. Esse é o desígnio divino. É isso que a gente preparou para refletir nessa noite. Do corpo, cuidar do espírito, cuidado físico e cuidado. É isso que a gente precisa. Principalmente num momento único como a gente está vivendo hoje. As nossas gerações vivem tenso, tão complexo. Então, possamos refletir sobre isso, sobre como sairemos, como passaremos por isso. Eu agradeço aos irmãos. Vamos encerrar, então, a nossa participação nessa noite com mais uma oração. Vamos todos juntos, então, fechar os olhos e, em pensamento, buscar Deus, nosso Pai, fonte de inspiração, Criador da terra. Querido e bondoso Deus, te pedimos que abra os nossos olhos aos cuidados que se fazem necessários, tanto para o nosso corpo como para o nosso espírito. Que tenhamos a consciência de que somos seres eternos e tudo o que nós fazemos se reflete em nosso próprio eu, em nosso próprio ser. Hoje e por todo sempre se refletirá. Então, Senhor, te pedimos que nos ajude a ver aquilo que realmente tem valia, nos ajude a ver o que realmente tem valor, o que realmente é importante. Nos ajude a dar importância ao que é fundamental para nosso ser, para o bem viver, pois quem bem vive, bem morre. E certamente no Espírito será bem recebido e terá uma vida plena de abundância. Te pedimos, Senhor, que a tua luz recaia sobre os lares de todos os nossos irmãos, para nos ajudar a mantermos firmes nossos propósitos de amor, de paz, de saúde e de serenidade. Que nossa casa, que nosso centro espírita, que o nosso lar, de cada um de nós, que o bairro, nossa cidade, o nosso país, possam ser protegidos por ti nesse momento de certezas e medos. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Obrigado a todos, fiquem com Deus e uma boa noite.